Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois estes serão satisfeitos. A gente está começando mais um vídeo da série sobre as bem-aventuranças e hoje eu quero compartilhar com você um pouco sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. Vamos entender melhor o que a palavra de Deus, o que Jesus queria nos ensinar nesse versículo? Vem comigo! É interessante a gente notar nessa passagem que Jesus vai usar duas palavrinhas que são muito comuns pra gente, né? Fome e sede. E quando a gente pensa em fome e sede, a gente pensa em algo que é muito comum pra gente, né? Eu acho que ninguém aqui gosta de passar fome. Ninguém aqui gosta de sentir sede, né? O nosso corpo, ele tem um tempo ali que ele consegue ficar sem comer alguma coisa ou sem beber alguma coisa, né? Dizem até que a gente consegue ficar mais tempo sem comer do que sem beber algo, né? E é interessante pensar que quando Jesus escreveu esse texto, né, quando ele falou isso lá na Palestina há muitos anos atrás, essa realidade de fome e de sede era muito mais comum. As pessoas elas passavam muito mais necessidade do que hoje em dia, até porque naquela época eles plantavam para colher, ou quando eles compravam, né, era uma época que o governo romano estava dominando, então tinham altas tarifas, altos impostos que eles tinham que pagar a César, e muitas pessoas passavam fome, muitas pessoas passavam necessidade. Então essa palavra fome e sede, ela ainda era muito mais forte naquela época do que é hoje. Então quando Jesus fala para aquelas pessoas, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, aquilo tinha um peso muito grande sobre aquelas pessoas. Ele está dizendo que feliz é aquele que tem essa necessidade extrema, que tem uma fome, que tem uma sede da justiça. E quando a gente vê essa palavra justiça, a gente consegue entender que essa palavra justiça ela está totalmente conectada com Deus. Porque a Bíblia fala que não há um justo sequer na terra, que nós não somos justos. Quem é justo é o próprio Deus e é Ele quem nos justifica. Nós somos justificados por causa de Deus. Ele é o justo juiz, é Ele que nos justifica. Então quando a gente vê esse texto dizendo que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, tem fome e sede de Deus, tem sede e fome daquilo que Deus pode nos oferecer, sabe? Ele é o justo juiz, Ele é aquele que é a própria justiça. Então a gente precisa ter essa fome e essa sede por Ele, pela justiça dele, por aquilo que Ele tem a nos oferecer. E quantos de nós temos sido famintos pela justiça de Deus? Quantos de nós estamos sendo famintos pela palavra? Hoje em dia a gente vive uma geração onde a gente tem facilmente aqui do nosso celular acesso à Bíblia. Sabe, antigamente você tinha que comprar uma Bíblia, talvez você poderia me dar a desculpa de assim, eu não consigo ler a Bíblia porque eu não tenho dinheiro para comprar, mas hoje todo mundo tem isso aqui, um celular na palma da mão, e você tem a Bíblia em diversas versões, em diversos idiomas, então todo mundo tem acesso. Se você tem dificuldade de ler, você consegue ouvir a palavra. Então eu acho que na verdade hoje em dia parece que quanto mais a gente tem facilidade de acesso à palavra, mais a gente não valoriza. Eu não sei se você tem essa sensação, mas às vezes eu tenho, de que quanto mais a gente tem acesso, de quanto mais é fácil, menos a gente dá valor. E Jesus está dizendo, ei, sejam famintos pela justiça, sejam famintos pela minha palavra, anseiem, desejem pela minha palavra. Tem aquele versículo que fala, né? Assim como a corça anseia pelas águas, assim você deve ansiar pela minha presença, pela minha justiça, por aquilo que eu tenho a te oferecer. Quantos de nós temos sido como a corça que anseia pelas águas? Quantos de nós temos tido sede e fome da palavra de Deus, sede e fome de ler as Escrituras, de gastar tempo com Ele? Porque algo que a gente precisa entender é que se a gente não buscar a palavra de Deus, a gente não vai crescer e a gente não vai ser saciado. Tem uma ilustração que eu vi da Val, do Jesus Cop, que ela combina muito com isso que a gente está conversando aqui. Que ela fala sobre os filhos dela. Que ela diz que se por volta de 11h30 da manhã ela dá Cheetos, um salgadinho, um chocolate para as crianças, você acha que ao meio-dia as crianças vão querer comer? Claro que não. Elas não vão querer comer, sabe por quê? Porque a barriga delas está cheia de tranqueira.
elas estão cheias daquelas coisinhas que elas beliscaram e elas não vão querer comer ali o arroz e feijão, sabe? O necessário que elas precisam para crescer. E se a gente olhar para a nossa realidade, para a nossa geração, a gente é exatamente assim. Todos os dias a nossa barriga está cheia de tranqueira. Sabe o que é tranqueira? É a série que a gente assiste, é o filme, é as redes sociais. A gente come dessas coisas. E quando a gente vai gastar tempo na palavra, a gente não tem vontade, sabe? Não tem desejo, porque a nossa barriga já está cheia de outras coisas, de entretenimento, de tantas coisas. E isso faz a gente refletir o quanto a gente precisa valorizar mais a palavra de Deus, sabe? Talvez você está assistindo esse vídeo e você fale, nossa, minha barriga realmente está cheia de tranqueira e eu preciso parar e começar a me alimentar daquilo que verdadeiramente vai saciar a sua fome. Porque deixa eu te dizer, a série não sacia a sua fome, o filme não sacia a sua fome, a internet, as redes sociais não saciam a sua fome. Aquilo que sacia a sua fome é a palavra de Deus. E é por isso que a gente precisa ter fome e sede da justiça de Deus. Jesus, ele é comparado com o pão da vida e ele é comparado com a água, né? A água do Espírito, a água que traz vida eterna. Então, para e pensa, você precisa se alimentar desse pão. E sabe o que era o pão? O pão era como arroz e feijão que hoje a gente come. Porque naquela época o pão, ele era fundamental para a comida ali. Ele era um alimento que fazia parte ali todos os dias da cultura judaica. Então, quando dizia para um judeu, Jesus é o pão da vida, ele é o elemento mais importante. Ele precisa estar na mesa todos os dias. E ele é a água da vida. Porque sem água a gente morre. Então pense, Jesus ele é esse pão da vida. E Jesus ele é a água que vai saciar a sua sede. Então, bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça, aqueles que têm fome do pão da vida e aqueles que têm sede da água eterna, porque estes serão satisfeitos. A única forma de você ser satisfeito e feliz é comendo desse pão e bebendo dessa água, não é com barriga de tranqueira. Então eu queria te encorajar a você ter fome e sede da justiça, ter sede e fome da palavra de Deus, porque é assim que você vai ser bem-aventurado. Então é isso que eu queria compartilhar com você nesse vídeo sobre as bem-aventuranças. Se você está chegando de paraquedas aqui, tem outros vídeos, eu vou deixar aqui no card para você, outros 3 vídeos que eu já gravei sobre as bem-aventuranças. Se você quiser, corre lá e assiste os outros vídeos. Eu estou gravando toda semana um vídeo sobre cada uma delas para a gente aprender sobre esse sermão, né, que Jesus nos deixou e tudo aquilo que ele está compartilhando, né, que ele compartilhou, eu quero compartilhar aqui e eu quero conversar com você. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, comenta aqui embaixo também se esse vídeo ministrou o seu coração, né, o que Deus falou contigo enquanto você assistia esse vídeo. Não esquece também de compartilhar, sabe, compartilha no grupo da família, compartilha com seus amigos, manda para alguém que precisa assistir esse vídeo, que eu tenho certeza que ele pode ser uma ferramenta para abençoar alguém. Me segue também lá no Instagram, é @jadercolombino. Por lá eu tenho compartilhado sempre da palavra de Deus. Eu tenho também o meu livro, por lá eu compartilho mais sobre o meu livro Deus Tem um Plano. Se você quiser saber mais sobre ele, clica aqui no meu Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo. Vai lá, me segue, me acompanha. Se você quiser adquirir ele, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então é isso, Deus te abençoe e a gente se vê no nosso próximo vídeo.